A pandemia da Covid-19 alcançou todos os continentes. No setor da economia, os destaques vão para a recessão de 11% da contração do Produto Interno Bruto em 2020, segundo o Banco de Cabo Verde, que admite será mais profunda devido aos riscos que a economia cabo-verdiana enfrenta com a pandemia da Covid-19. 2020 para mim foi um ano de muita aprendizagem, um ano de confirmação sobre tudo daquilo que eu queria ser, que é o de seguir o jornalismo e realizar-me nesse âmbito profissional. Almejei atingir algumas metas que foram conseguidas e tenciono aperfeiçoar-me cada vez mais e conseguir ser uma pessoa, uma profissional, uma mulher e, sobretudo, um ser humano de valor e com valores. Apesar de ser um ano atípico, estou satisfeita e estou pronta a aceitar novos desafios. Vamos agora aos principais destaques que marcaram o ano de 2020 a nível da economia. O surto do coronavírus originado na China em dezembro de 2019 conduziu a economia global para níveis de risco e de incertezas elevados. Este é um dos grandes marcos do ano de 2020. As medidas de contenções, que envolvem restrições de viagens e quarentenas, afetaram diretamente a produção e o turismo a nível mundial e, consequentemente, as interrupções nas cadeias globais de suprimentos. Para as pequenas economias insulares, cujo grau de abertura é superior a 100%, como é o caso de Cabo Verde, perante choques exógenos ocorridos no exterior, facilmente afetaram a dinâmica da atividade econômica. No primeiro trimestre, a economia de Cabo Verde continuava o seu crescimento em torno de 5,8%, como mostram as contas do INE. Com os efeitos da pandemia da Covid-19, os choques foram fortes e visíveis no setor, sendo que as previsões apontavam para um crescimento negativo de 4%. Nesse cenário, o Banco de Cabo Verde admite que a recessão de contração em 2020 seria mais profunda, podendo atingir 11% do produto interno bruto, uma quebra de 6,8%, podendo chegar a 8,5%, de acordo com as previsões. Para mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia de Covid-19 e, particularmente, evitar a perda massiva de postos de trabalho e rendimentos, o governo estipulou uma série de medidas excepcionais, entre as quais se destacam os chamados layoff. Mais de 800 empresas colocaram quase 16 mil trabalhadores no regime layoff. A taxa de desemprego, segundo as estimativas do Executivo, poderia duplicar em Cabo Verde em consequência do impacto da pandemia da Covid-19. Antes do início da pandemia, a taxa de desemprego rondava os 11% e, de acordo com a previsão do governo, apontava para 20% até o final do ano, estando cerca de 150 mil empregos em risco. Com a evolução da Covid-19, cujos impactos das medidas com vista à sua mitigação se fazem sentir na dinâmica econômica e na situação financeira do país, foi estendido o prazo de vigência de moratórias, particularmente para as atividades e famílias mais afetadas, a fim de apoiar a recuperação econômica das empresas e famílias nacionais. Os bancos cabo-verdianos concederam moratórias a créditos de empresas no valor de quase 140 milhões de euros. Cabo Verde, como país altamente integrado nas trocas internacionais, sofreu e tem sofrido com o impacto da Covid-19. Os transportes aéreos internacionais foram completamente interrompidos com o fechamento das fronteiras em 19 de março, que afetou diretamente o turismo, na verdade, uma larga franja da economia cabo-verdiana, que representa cerca de 25% de toda a riqueza produzida anualmente em Cabo Verde. O governo estimava inicialmente, no arranque do ano, antes da pandemia, um crescimento da procura turística de 6,6%, aproximando-se da meta anual de 1 milhão de turistas, depois de um crescimento de 7% em 2019. Contudo, a previsão do governo em julho, Cabo Verde deveria receber no ano transato apenas 337.555 turistas, pelo que até o final de 2020, Cabo Verde deveria receber pouco mais de 165 mil turistas. A procura turística por Cabo Verde recuou também no ano em referência a níveis de 2005, uma quebra de 70% devido à pandemia de Covid-19, perdendo mais de 550 mil turistas face à previsão inicial do governo.
Após 7 meses de encerramento de fronteiras, Cabo Verde retomou em outubro as ligações aéreas internacionais. Para marcar essa retoma, foi lançado o programa Turismo Recover, que mostra que Cabo Verde é um destino seguro e que está pronto para receber turistas. A confiança dos consumidores cabo-verdianos revelou uma diminuição no terceiro trimestre de 2020 e, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, notou-se ainda uma evolução negativa relativamente ao mesmo período de 2019. No entanto, segundo as famílias inquiridas, os preços de bens e serviços diminuíram face ao trimestre homólogo, não obstante o desemprego que aumentou relativamente ao mesmo período de 2019. Dados disponibilizados pelo INE dão conta que cerca de 89,4% dos inquiridos consideraram que a situação econômica do país no terceiro trimestre do ano findo não permitia poupar dinheiro. Já no trimestre homólogo, esse percentual foi de 75,4%, o que representa uma diferença de 14,0 pontos percentuais entre os dois períodos. Questionados sobre a situação futura, os inquiridos afirmaram que para os próximos 12 meses, tanto a situação financeira das famílias como a situação econômica do país deverão evoluir negativamente. O ano de 2020 também ficou marcado com a aprovação na generalidade no Parlamento, com votos favoráveis do partido que suporta o governo e com votos contra dos dois partidos da oposição, o Orçamento de Estado para o ano econômico de 2021. O valor do Orçamento de Estado para 2021 é de 77 milhões de contos e, segundo o governo, está voltado para combater a pandemia, proteger os empregos, os rendimentos e as empresas e voltado também para preparar a recuperação da economia cabo-verdiana. Saímos agora para um curto intervalo e regressamos dentro de instantes com outros destaques nacionais e internacionais que marcaram o ano de 2020.